Você sabe qual é a origem do Dia das Bruxas ou Halloween? Sabia que nem tem a ver com bruxas? Que ele não surgiu na América e que originalmente nem tinha abóboras? Pois é, a festividade tem uma origem bem antiga, há mais de 2000 anos, e teve a influência de 3 diferentes tradições ao longo do tempo. Por volta de 1500 a.C., habitavam a Europa os povos celtas, principalmente onde são hoje o Reino Unido, a Irlanda e o norte da França. Eles tinham um ritual pagão chamado Samhain, que celebrava o início de um novo ano, no dia 1º de novembro. Celebrava-se o fim do verão e a abundância das colheitas, que precediam o longo, frio e escuro inverno, que se iniciava naquela data e era um período associado a mortes. Eles acreditavam que na noite anterior, dia 31 de outubro, as fronteiras entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornavam indistintas. Os espíritos dos mortos regressavam às suas casas e os que tinham morrido naquele ano encontravam a passagem para o outro mundo. Grandes fogueiras faziam parte do ritual e tinham entre seus objetivos afugentar maus espíritos. O uso de cabeças e peles de animais também era comum, por acreditarem que isso os tornava invisíveis aos espíritos que vagavam a terra naquela noite. Provavelmente por conta dessa tradição é que as fantasias foram incorporadas às atuais celebrações, e os rituais do Samhain, ou Festa da Colheita, são o princípio do Halloween. Em 43 a.C., os romanos tinham conquistado muito do território celta, e 2 de suas comemorações também foram incorporadas à tradição: a Feralia, que era a comemoração da passagem dos mortos, e o dia de Pomona, que celebrava também as colheitas, e a deusa romana das árvores e das frutas, de mesmo nome, cujo símbolo era uma maçã. Acredita-se que essa celebração tenha dado origem à caça às maçãs, um jogo típico do Halloween hoje em dia. Por fim, temos a influência da Igreja. O cristianismo tinha um dia para celebrar todos os santos que ainda não tinham sua data única, o Dia de Todos os Santos, antigamente celebrado no dia 13 de maio. Entretanto, no século VIII, com o avanço das influências cristãs no mundo, o Papa Gregório III fez uma mudança na data, que passou a ser celebrada no dia 1º de novembro, mesmo dia do Samhain. É largamente aceito que a Igreja quis cristianizar e substituir a festa pagã celta com um feriado similar cristão. Mas o que aconteceu na verdade foi uma mistura das festividades. O Dia de Todos os Santos é All Hallows Day em inglês. A noite anterior, dia 31 de outubro, torna-se então All Hallows Eve, que é véspera de Todos os Santos. Com o tempo, o termo virou Hallows Eve e, eventualmente, Halloween, como é mantido até hoje. E a celebração incorpora todas as tradições anteriores, mas outras ainda vão aparecer. A festa chegou na América com a imigração de milhares de irlandeses no período conhecido como a Grande Fome na Irlanda. Junto com eles foram também seus costumes e tradições, como a festa da colheita, Samhain ou Halloween. Foi aí então que alguns outros protagonistas entraram na comemoração, como por exemplo os espantalhos, muito comuns no importante cultivo americano de milho, que se tornaram forte simbologia da festa americana. E também o entalhe de abóboras. Na Europa, a tradição do Jack-o'-lantern, como são conhecidos os legumes entalhados, era feita em turnips, que são tipos de nabos. Como na América as abóboras eram mais abundantes, passaram a ser largamente usadas. A propósito, essa tradição de talhar legumes vem também da Irlanda e deriva do mito de um ferreiro chamado Jack, que conseguiu enganar o diabo 2 vezes. Quando morreu, Jack não foi aceito no paraíso por ser um homem de não muitos princípios, nem no inferno, por além de ter enganado o diabo, tê-lo feito prometer que não iria atrás de sua alma. Ele ganhou apenas um pedaço aceso de carvão, que colocou em um legume talhado, com o qual ele ilumina seu eterno vaguear pela terra. Hoje em dia, o Halloween é o maior feriado não cristão nos Estados Unidos. Movimenta milhões de dólares, tem decorações super elaboradas que ficam expostas por semanas e é responsável por 1/4 da venda de doces do ano todo. Mas e as bruxas? O que elas têm a ver com Halloween? Nada. É isso mesmo. As bruxas, originalmente,
não tem absolutamente nada a ver com o que chamamos aqui de Dia das Bruxas, mas acabaram sendo incorporadas às festanças como uma das fantasias mais populares, justamente pela imagem que foi formada sobre elas. Elas são retratadas no imaginário popular como mulheres velhas, com narizes enormes e com verrugas, e que andam arqueadas, além de serem totalmente associadas a magias sinistras. Como o Halloween com o tempo passou a ser associado às coisas malignas e demoníacas, é aí que elas entram na tradição. Mas, na verdade, as bruxas eram o equivalente aos alquimistas na Idade Média. Os papéis exercidos por ambos eram muito semelhantes. Entretanto, o tratamento recebido por eles não poderia ser mais diferente. Enquanto as bruxas eram torturadas, queimadas ou enforcadas, os alquimistas eram considerados homens inteligentes e essenciais para o desenvolvimento científico. Misoginia que fala, né? As bruxas eram apenas mulheres independentes que cultivavam sabedorias da medicina popular e passavam esse conhecimento por gerações, muito parecido com os conhecimentos tradicionais de hoje. Infelizmente, naquele tempo, isso era motivo para ser queimada viva. Segundo um historiador britânico, as mulheres atraíam muita desconfiança da igreja. Quando elas se mostravam habilidosas para lidar com a vida, seja preparando medicamentos ou atuando como parteiras, os bispos iam à loucura. Assim, após semanas sendo torturadas, essas mulheres acabavam confessando coisas indizíveis, o que perpetuava o mito e dava força à caça às bruxas. No auge da perseguição, tudo era motivo para ir atrás das adoradoras do demônio, seja uma colheita ruim, epidemias inexplicáveis ou secas fora de época. Agora, o estereótipo de bruxa que conhecemos vem também do Vaticano, que acreditava que o maléfico se manifestava pelo feio. Ter marcas na pele, narizes grandes, verrugas e corcundas podia ser visto como manifestações de bruxaria. Já os chapéus pontudos eram comuns na época e eram usados por camponesas que preparavam remédios tradicionais em caldeirões. Já viu, né? A igreja, que associava objetos pontudos ao diabo e o uso de medicina popular a práticas proibidas, passou a perseguir também os chapéus e caldeirões. Aí estava criado o protótipo de bruxa atual. Então, foi essa falsa imagem das bruxas que foi incorporada aos monstros do Halloween. Mas, na verdade, elas eram apenas mulheres sábias que dominavam conhecimentos sobre as plantas e outros saberes, praticamente cientistas. No fim, elas não se encaixam muito no Dia das Bruxas, nem antigamente, nem como ele é atualmente. Mas também, hoje em dia, vale qualquer fantasia. Então... E por aqui, numa tentativa de resgatar nosso próprio folclore, um projeto de lei federal de 2003 instituiu o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. A data propõe que o arteiro saci se aproprie das abóboras, hoje tradicionais no Halloween, para fazer um famoso e bem nacional escondidinho de carne seca com abóbora. E você? Vai de abóboras entalhadas ou de escondidinho?